Imagine que o seu gestor te chama e te faz a seguinte pergunta: qual é o resultado que você tem gerado para a empresa nos últimos 6 meses? Qual foi a sua maior entrega nesse período? Você tem uma resposta pronta? Como você reagiria a essa pergunta? Você ficaria calado? Ficaria pensando o que será que eu digo? O que será que ele gostaria de ouvir? Ou você teria uma resposta pronta, ensaiada, que fizesse o seu líder perceber que você está pronto para assumir um novo desafio, para ser promovido, para ocupar um cargo de liderança? Nesse episódio você vai entender um framework de comunicação para comprovar que você está pronto para assumir um novo cargo na empresa. Eu sou Dalton Ribeiro e este é mais um episódio do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Vamos começar falando um pouco sobre o cenário global, sobre o mundo do emprego. Está acontecendo um fenômeno no mundo inteiro e está sendo apurado pelas pesquisas, institutos como o Gallup, que fazem um acompanhamento recorrente de vários indicadores nesse universo, mostram que há uma queda generalizada em níveis de engajamento no mundo inteiro. E você já sabe que engajamento está diretamente relacionado à lucratividade, à produtividade, a resultados. Nós já falamos aqui no Daltoncast sobre os motivos que levam a esse desengajamento generalizado e o que você, que é líder, pode fazer para reverter essa situação. Mas nesse episódio de hoje, eu gostaria de focar num outro aspecto que também é impactado por esse cenário global de desengajamento. Em 19% das promoções, os colaboradores entendem que aquela promoção foi merecida. Isso significa que em 8 em cada 10 promoções, a equipe entende que aquela promoção não foi merecida. E isso causa um desengajamento ainda maior, uma sensação de injustiça. Então, se você é líder, você precisa entender que critérios você vai utilizar para promover as pessoas, principalmente se essa promoção significa dar uma posição de liderança. É muito importante também treinar as pessoas para assumir posições de liderança. 44% dos líderes jamais recebeu qualquer treinamento quando se tornaram líderes. E isso vai impactar, obviamente, na qualidade das escolhas que esses líderes fazem na hora de promover seus colaboradores. Agora, se isso tudo é um problema, como é que você pode se aproveitar dessa situação, mudar o seu comportamento e como comprovar que você está pronto para assumir um novo desafio, para ser promovido dentro da sua área ou da sua empresa? Existem basicamente duas coisas que você precisa fazer. A primeira coisa é gerar resultados efetivos. É preciso que você seja um colaborador que se destaca no meio da multidão. Que você não seja mais um colaborador medíocre. Que você pense de forma estratégica, já mostrando que você tem qualidades de um líder. E pensar de forma estratégica é olhar para o trabalho que está sendo feito e pensar em como aquele trabalho pode ser feito de uma maneira diferente para melhorar o resultado. Como pode ser otimizado, como a qualidade pode aumentar, como um custo pode reduzir. Isso é pensar de forma estratégica. Mas não basta ter a ideia, você precisa implementar essas ideias, você precisa entrar em ação. A gente está falando aqui de mentalidade. Você precisa ter uma mentalidade de evolução, de crescimento, de resultado. Agora, mesmo que você já esteja fazendo isso, talvez você esteja se perguntando assim: não, mas isso eu já faço e ainda assim eu não sou promovido. O que eu estou fazendo de errado? Eu ouço muito dos colaboradores que os líderes só promovem a sua panelinha. Agora, a pergunta que eu faço para as pessoas que me dizem isso é: por que você não faz parte da panelinha? Aí eu ouço coisas assim: ah, não, porque ele só promove quem puxa o saco. Essa é a desculpa de quem ainda não entendeu como é que funciona o mundo corporativo.
O líder não promove aquelas pessoas que puxam o saco, porque ele não é burro. Ele sabe que ao promover a pessoa, ele está dando mais responsabilidade e que ele é responsável por aquela pessoa que ele está promovendo. O líder promove as pessoas que ele acredita serem as pessoas mais qualificadas, o que não quer dizer que ele acerte sempre. Porque talvez você seja um funcionário mais qualificado, mas você não está comunicando isso. Ou pelo menos não está comunicando da maneira correta. Então não basta gerar resultado, é preciso saber como comunicar esse resultado. E é por isso que a gente volta à pergunta do início deste episódio. Se o seu líder te chama e te pergunta qual o impacto que você gerou nos últimos 6 meses, o que você responde e como você responde. Muito bem, então a partir de agora eu vou assumir aqui uma premissa. Eu vou entender que você é um colaborador que já gera resultados, que já impacta os resultados da empresa. Que você não é mais um colaborador medíocre, que você é uma pessoa que faz a diferença, que consegue alterar processos, melhorar processos, analisar problemas e propor soluções eficientes, que você está de fato impactando positivamente o resultado da empresa. E que talvez o seu problema seja apenas na comunicação. E é por isso que eu vou te ensinar agora um framework para você provar para o seu gestor ou para as pessoas que tomam a decisão de que você está preparado para assumir um novo desafio, está preparado para ser promovido, quiçá para assumir uma posição de liderança dentro da empresa. Isso tem que ser de maneira muito objetiva. Com esse framework, você vai conseguir transmitir essa mensagem em até 90 segundos, talvez até menos. Você gostaria de aprender esse framework? Porque não é sobre se comunicar, é sobre se comunicar da maneira correta. E lá no Líder no Comando, tem um capítulo chamado Comunicação Multiconsciente, onde eu explico e aprofundo conceitos importantes sobre comunicação, sob o ponto de vista neurocientífico. Mas como a gente não vai ter tempo de abordar tudo isso aqui, eu vou destacar um desses aprendizados. Quando você vai se comunicar com alguém na vida e principalmente na empresa, você precisa entender qual é a sua intenção com aquela comunicação. Qual é o seu propósito? O que você quer que a pessoa faça? Como é que você quer que a pessoa pense? O que você quer que a pessoa sinta quando você se comunica com ela? Comunicação inteligente, comunicação multiconsciente começa com a intenção. Então, nesse caso, a gente está falando que a sua intenção é fazer o seu gestor ou o seu líder ou a pessoa que toma a decisão dentro da sua empresa, você quer que esta pessoa entenda que você está preparado para assumir um novo cargo. Entenda que você é um colaborador muito importante, que você interfere positivamente nos resultados da empresa. E que você, por já entregar um resultado diferenciado, pode amplificar o impacto que você gera se for promovido. Ou seja, é interesse do seu gestor promover você, porque afinal de contas ele entendeu o quanto você pode gerar de resultado adicional se você for promovido. Porque você não pode pensar que você vai ser promovido apenas para aumentar o custo que a empresa tem com você. Se você vai ser promovido é porque há um entendimento que essa promoção vai gerar resultado para a empresa. É essa a sua intenção, é essa percepção que as pessoas têm que ter quando você comunicar aquilo que você faz. Mais importante do que aquilo que você faz, os resultados que você entrega. Então nós vamos utilizar um framework com as 3 letrinhas para você entender bem tranquilo. S-A-I. Ou se você juntar, SAI. Esse framework ele vai levar em conta assim, a intenção. A finalidade dele sempre vai ser a intenção, como é a finalidade de qualquer framework de comunicação. Agora, para você entender como elaborar, eu vou estruturar para você cada uma das letras. Começando com o S, que é de situação. Veja, você vai contar uma história. Esse framework de comunicação está fundamentado no que a gente chama de storytelling, que é a arte de contar boas histórias.
Então a gente vai juntar o storytelling com a comunicação com intenção do método líder no comando para te trazer esse framework. Como é que eu conto uma boa história? Como é que eu mostro de maneira objetiva como é que eu gero resultado dentro da empresa? Eu começo destacando a situação, S. Qual é o contexto? O que estava acontecendo? Qual era a situação antes de eu agir? Antes de eu promover as mudanças? Então você vai dizer, olha, a situação era isso, acontecia isso, a gente demorava tanto tempo, ou produzia tantas peças, ou tinha esse custo, ou lucrava esse tanto. Então você vai mostrar a situação. Depois de mostrar e deixar clara a situação que havia antes da sua atuação, você vai entrar no A. S de situação, A de ação. E você vai dizer o que você fez diante daquela situação. Quando eu percebi aquela situação, então eu decidi fazer isso. E eu fiz isso, e isso, e isso, e isso. Então você vai contar o que você fez. Não de maneira detalhada, de maneira objetiva o que você fez. Por exemplo, havia um problema e este problema gerava um custo adicional para a empresa, que a gente não conseguia recuperar. Então, entendendo que eu precisava atuar naquilo, eu fiz uma análise e descobri que o problema era a comunicação entre o prestador de serviço e a nossa área de atendimento. Quando eu entendi que o problema estava aí, eu propus uma solução. E eu mudei a forma como essa comunicação acontecia. Ela antes era desse jeito e ela passou a ser desse outro jeito. E a partir disso nós conseguimos não só entender e medir o quão eficiente era essa comunicação, como nós conseguimos promover uma melhoria que gerou um impacto em termos de resultado de tanto. O custo era de $10.000 e agora é de $5.800. Uma redução de quase 50% nesse custo. Perceba, você está informando o que você fez e você já está trazendo o I, o impacto. Eu fiz isso e o impacto foi esse. Porque o que importa é o impacto. Lembra? A intenção é mostrar que você gerou impacto positivo. Então você mostra a situação, mostra o que você fez e mostra o impacto que foi gerado. Situação, ação, impacto. E para fechar com chave de ouro, você pode introduzir um fechamento mais ou menos assim. Isso mostra o quanto eu estou comprometido com o resultado, o quanto eu estou disposto a fazer muito mais do que apenas a minha função, de como eu entendo a importância de olhar para o todo e de gerar resultado para a companhia. Percebe que é uma narrativa muito bem estruturada e amarrada e que prova o seu valor dentro da empresa? Porque se você não tivesse feito isso, a situação anterior teria permanecido. E aí, o que passa na cabeça de um gestor que ouve isso? Rapaz, esse cara é bom, hein? Rapaz, essa moça é boa, hein? Se ela já fez isso nessa posição, imagina se eu promover e der mais autoridade, der mais autonomia, der uma equipe para ela tocar. É isso que vai passar na cabeça de qualquer gestor com o mínimo de discernimento e de entendimento. Ah, Dalton, mas eu fiz isso e não funcionou. O meu gestor me ignorou completamente, tá nem aí, me ignorou, me deu nem um parabéns. Sabe o que isso quer dizer? Que você está na empresa errada. Isso quer dizer que você tem que procurar outras alternativas. E quando você estiver procurando outras alternativas, você vai passar por entrevistas. E nas entrevistas é isso que você vai contar. Quando alguém te perguntar por que eu deveria contratar você, ou fale-me um pouco sobre o que você fez na empresa em que você trabalhou, você vai utilizar esse mesmo framework. Porque você está vendendo a tua competência, sim. E isso é importantíssimo, porque todas as pessoas, todos os líderes, os empregadores querem pessoas que gerem resultado. É mais difícil de achar. É fácil de encontrar pessoas desengajadas, como eu falei. Essa é a situação que está acontecendo no mundo inteiro. Quando você encontra uma pessoa que gera resultado, essa pessoa vale ouro. E é isso que você precisa comunicar. Agora, tem algumas dicas práticas que eu gostaria de adicionar aqui nesse framework. Sempre que você puder, conecte o impacto que você gerou com metas que a empresa já acompanha, com metas que já estão estabelecidas. Então, se você consegue impactar uma meta que já está no radar de todo mundo,
puta, é muito mais fácil você mostrar o seu valor. Fica muito mais fácil das pessoas entenderem. Ah, Dalton, mas eu não consigo interferir diretamente numa meta. Ok, mostre que você entende a composição daquela meta. Mostre como o impacto que você gerou se conecta com aquela meta. Olha, essa redução de custo de tanto significa uma redução de custo fixo de tanto, que por sua vez aumenta o nosso EBITDA em tanto. Ah, EBITDA todo mundo olha. E aí você conseguiu conectar a redução naquele custo específico com o EBITDA. Dalton, mas isso não é óbvio? Nesse exemplo que eu dei até é óbvio, mas às vezes não é tão óbvio. Às vezes você precisa fazer esse caminho para as pessoas entenderem. E obviamente que isso deve estar contido na sua narrativa. Uma outra dica é você validar aquilo que você está apresentando como impacto. Quem é que mede? Você pode trazer ali um relatório da área de contabilidade que mostre o antes e o depois? Pode trazer um relatório de uma outra área que de fora, uma área de gestão ou uma área de acompanhamento da produção que comprove aquilo que você está falando? É muito importante você estar embasado, você falar em termos de fatos objetivos. Uma outra dica é o momento. Eu comecei esse episódio aqui colocando uma situação onde o líder, o gestor, te chama e te faz essa pergunta. Ou você está numa entrevista e o entrevistador pede para que você fale sobre a sua atuação profissional. Esses são momentos adequados. Agora, não é um momento adequado você na frente de todo mundo, numa reunião, querer expor isso, defendendo que você é bom, que você merece, que você é competente. Isso é um tipo de fala que você precisa trazer numa reunião 1 a 1 ali. Então, utilize, por exemplo, as suas reuniões de alinhamento com o seu líder, se você as tem. Tomara que sim. Tomara que o seu líder conheça o método líder no comando, esteja fazendo reuniões semanais de alinhamento. Ou você vai chamar o seu líder para uma conversa particular. E aí você vai relatar a ele: olha, eu gostaria de trazer aqui um resultado muito bacana que eu trouxe para a empresa. Queria te apresentar aqui. E aí entenda que essa comunicação tem que ser bem planejada. Você não vai fazer de qualquer jeito. Se o seu líder é um líder mais visual, que gosta de ver gráficos, números, que escreve na hora de conversar com as pessoas, que gosta de fazer desenho, leve o material visual para apoiar, um gráfico de antes e depois, um gráfico mostrando o crescimento, se for receita, né, ou se for lucro, ou queda, se for custo. Então, mostre para ele numa conversa 1 a 1. Se o seu líder é mais auditivo, aí você tem que trabalhar ainda melhor nessa narrativa. Traga as consistências, as bases, as comprovações. Se o seu líder é mais sinestésico, traga todo o material impresso, entregue para ele pegar no material, ler, entender. Isso também faz parte do conhecimento sobre comunicação que eu ensino lá no Líder no Comando. Ah, Dalton, eu não sei se o meu líder é mais visual, auditivo ou sinestésico. Então, pega tudo, imprime, porque se ele for visual, ele vai pegar e vai olhar. Se ele for sinestésico, ele vai gostar de pegar. E, obviamente, utilize o framework SAI para estruturar a sua comunicação, para fazer uma comunicação bem estruturada. Fazendo isso, você vai estar construindo a sua autoridade de forma consistente. Você vai estar mostrando que você é uma pessoa madura, que tem sentimento de dono e que tem visão estratégica. E é exatamente essas pessoas que são promovidas dentro das empresas. Agora, já que eu dei algumas dicas do que fazer, eu vou aproveitar aqui esse momento, como a gente está falando de comunicação, e trazer algumas coisas que você não deve fazer na sua comunicação. A primeira coisa é você ser um invisível estratégico. Ou seja, você planejar a sua invisibilidade dentro da empresa. Tem gente que não gosta de ser reconhecido. Ah, Dalton, existe isso? Existe. Tem gente que se sente mal. Isso é algo que tem que ser corrigido. E quando você entende as motivações desse comportamento, você pode alterar esse comportamento. Mas entenda que esse excesso de humildade, não gosto que me elogiem, não quero aparecer, eu não preciso disso. Como assim você não precisa disso? Você não precisa de dinheiro? Você não precisa crescer profissionalmente? Que conversa fiada é essa? Se você tem dificuldade para falar bem de você mesmo,
Procure entender os motivos. Ah, Dalton, isso acontece comigo. O que eu faço? Procuro um terapeuta? É uma das alternativas. Um outro erro que as pessoas cometem é usar superlativos sem trazer os dados. Olha, eu trouxe um resultado incrível, fantástico, excelente. Aí a pessoa pergunta, mas quanto foi? Aí você não sabe responder. Não, eu não sei, eu sei que melhorou, assim, sei que tá incrível. Tá bom, mas como é que você mede o incrível? O que faz você acreditar que está realmente incrível? Porque incrível é um aumento de 50% no faturamento de um mês para o outro. Isso é incrível. E eu nem preciso usar a palavra incrível. Basta eu dizer que do mês passado para esse mês nós crescemos 50% do nosso faturamento. Fatos e dados. Um outro erro é você achar que só você que faz tudo, só você que resolve tudo, quando na verdade foram outras pessoas que te ajudaram. Tem aquela pessoa que se acha o rei da cocada preta. Ou pior, que rouba a ideia dos outros. Você se reuniu com umas 3 pessoas, criaram um projeto, implementaram, aí você vai dizer que você fez sozinho. Não, nós fizemos. Quando tiverem outras pessoas envolvidas, utilize o nós. Se não foi você, se foi uma equipe que está subordinada a você, diga nós. Ah, mas não foram eles? Não, fomos nós, porque não é você o líder. Não foi você que escolheu, não é você que engaja, não é você que gerencia. Nós. Nós, a nossa equipe. A equipe são todos vocês, inclusive o líder. Então não se encha de si mesmo quando for comunicar um resultado. A não ser que você de fato tenha trabalhado completamente sozinho e ninguém tinha te ajudado em nada. Aí tudo bem você dizer, não, eu fiz, eu entendi, eu analisei e eu entreguei. Não dependi de ninguém. Tá aqui o resultado. Aí beleza, aí tudo bem você falar só eu. E por fim, não menos importante, gerencie as suas emoções. Se você vai falar uma coisa que tem fatos, dados, que é verdade, você não pode ficar hesitando, gaguejando. Você não pode ter medo de falar aquilo que é a verdade. Você tem que gerenciar as suas próprias emoções. A falta de preparo emocional interfere diretamente no entendimento da comunicação. De novo, comunicação multiconsciente é um outro princípio dentro desse capítulo. E lá no Líder do Comando, inclusive, existe um capítulo específico falando em gestão das emoções. Afinal de contas, a gente fala de performance pessoal. É um dos pilares do Líder no Comando. Então, gestão das emoções é fundamental no processo de comunicação. Você não pode falar também de maneira como se não fosse nada. Totalmente apático, frio. Você tem que sim trazer a emoção, mas a emoção correta. Você tem que estar no seu estado emocional de excelência e não no estado de falha. Se você está hesitante, com medo ou estressado, com raiva, isso vai interferir na comunicação, vai interferir na compreensão e vai encher a cabeça da pessoa de dúvidas ao invés de dar clareza sobre aquilo que você quer comunicar. Fechando aqui, não basta fazer, precisa mostrar, comprovar que faz e que o que faz gera resultado. Utilize o framework SAI, situação, ação e impacto gerado. Agora, uma coisa importante. Durante essa live eu assumi uma premissa. E essa premissa é que você é um colaborador que gera resultado de fato para a empresa. Que você sabe o que significa isso e como fazer isso. Agora, se isso não é verdade, se você ainda tem dúvidas se você está gerando ou não está gerando impacto positivo no resultado, se você gostaria de gerar mais impacto do que você gera hoje, você precisa se desenvolver. Você precisa desenvolver, por exemplo, a sua visão estratégica. Você precisa desenvolver a sua capacidade de gestão, o seu entendimento sobre processos, sobre métricas. Você precisa aprender a analisar e resolver problemas. Você precisa se desenvolver enquanto profissional. E para isso não existe nada melhor do que o treinamento Líder no Comando. Um treinamento online gravado que você pode começar a fazer hoje. Pode começar a mudar a história e começar a desenvolver uma mentalidade de líder, mesmo que você ainda não seja líder. Mas se você está buscando uma posição de liderança,
Se tornar líder estiver no seu planejamento de carreira, eu recomendo que você faça o treinamento Líder no Comando, que tem absolutamente tudo que um líder precisa para se tornar um líder diferenciado. Porque lá eu ensino a ter visão estratégica, a gerenciar sua própria performance, a gerenciar de maneira proativa e a liderar pessoas, utilizando conhecimentos sobre comportamento humano, sobre o funcionamento do cérebro humano, gerenciando o engajamento e desenvolvendo as pessoas naquilo que elas precisam de maneira assertiva. Se você quer aprender tudo isso, o treinamento Líder no Comando é para você. E agora eu vou te dizer mais. Já que você está querendo se desenvolver e você ouviu esse episódio, nós já estamos chegando no final aqui. Se você entrar lá no meu Instagram, Dalton Ribeiro BR, e me mandaram uma mensagem dizendo, olha, eu ouvi aqui o episódio 121 do Daltoncast, eu acho que é o 121 esse, e eu quero o treinamento Líder no Comando, eu decidi que eu quero me desenvolver, pois eu vou te dar um cupom de desconto de 30% para você comprar o treinamento Líder no Comando ainda nesse mês. E começar a fazer e ter acesso às mentorias em grupo comigo, eu tenho certeza que vai ser um investimento que vai transformar a sua carreira. Lembre de seguir aqui o podcast para ser notificado sobre os novos episódios. Toda semana tem um episódio novo para você. Deixe aqui o seu comentário, faça a sua avaliação sobre esse episódio e, principalmente, compartilhe com outras pessoas que, assim como você, estão buscando o seu próprio desenvolvimento, querem fazer a diferença nesse mundo, gerando resultado e tendo reconhecimento. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.